de terça a sexta-feira, todos os dias, nós estaremos orando aqui às 6 horas da manhã. Irmãos queridos, eu quero hoje dar as boas-vindas a vocês, mais uma vez, a todos vocês que estão aqui. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia daqui a pouco, mas antes disso eu quero trazer uma meditação da Palavra de Deus, com o tema Uma Vida Abençoada. Essa palavra eu costumo renová-la de vez em quando, trazer de novo, para trazer à memória princípios muito importantes da nossa vida, que como cristão nós precisamos observar para viver uma vida cristã bem-sucedida. Eu quero fazer uma oração inicial. Você também que está nos acompanhando pelo YouTube, seja abençoado, faça essa oração juntamente conosco. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor é o maior interessado em mudar a nossa vida para melhor. Eu oro, meu Deus, que cada pessoa que está ouvindo, participando desse culto, possa receber a instrução do Senhor. O Senhor possa me usar para trazer, meu Deus, instrução, informação, e que venha com a Tua unção, e que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, uma vida abençoada. Quando a gente fala sobre bênção, o que vem à sua mente? Quando você fala, fulano recebeu uma bênção, o que a gente pensa? Às vezes o irmão diz, pastor, vem cá, eu quero te mostrar uma bênção, vem aqui. A gente já pensa, é um carro novo. Ou então, é uma casa nova. Ou talvez uma promoção, talvez passou no concurso, não sei. A gente associa a bênção com algum bem que a gente está esperando, que a gente deseja. Alguma coisa que nos complete, ou que cumpra aquele sonho que a gente tinha há tanto tempo, aquele desejo. Às vezes é um desejo de consumo mesmo. E a gente associa a bênção com isso. Mas nem sempre bênção está relacionado com coisas. Isso é muito importante a gente pensar. A bênção não tem nada a ver, muitas vezes, com bens materiais ou com recursos. Como nós podemos, então, descrever uma pessoa abençoada? Uma pessoa abençoada é alguém cujo favor de Deus está sobre ela. E quando ela põe a mão para fazer alguma coisa, dá certo. Que ela é equilibrada na vida, ela não se perde na vida. Que ela segue a direção do Espírito Santo, que ela tem relacionamento com Deus. Ela está aliada a Deus, e Deus está aliado com ela nos seus negócios. Isso é muito importante. Então, ser abençoado não é necessariamente possuir coisas. Amém? Porque nós estamos acostumados com uma mentalidade, que nós viemos da religiosidade, que para que tem religião? Para que a gente precisa de Deus? Para buscar alguma coisa que a gente precisa. Essa foi a nossa vida toda de religiosidade. A gente pensava, religião é uma obrigação que você tem que ter. Se você não tiver, você vai ter prejuízo. Se você for exercer sua religiosidade, você vai ser abençoado, vai receber alguma coisa. Mas a maior bênção é você ser amigo de Deus. A maior bênção é você ter relacionamento com Ele, você estar do lado dEle e ter Ele do seu lado. Amém? E muitas vezes isso não depende nada de qualquer bem material. No Novo Testamento, bênção é estar unido a Jesus pela fé. Isso é bênção. Porque a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela estar sozinha nesse mundo. A Bíblia fala que antigamente nós éramos perdidos, andávamos desgarrados, longe das promessas de Deus, sem paz e sem fé no mundo. Isso era um desastre. Alguém que vive nesse mundo, um mundo tão assim, hostil, e você não poder contar com uma fé que te aproxima de Deus. Sabe, eu fico imaginando quando uma pessoa morre, como que os parentes suportam esse pavor da morte, sem ter uma relação com Deus poderoso, que nos cria, que nos cuida, que nos abençoa. Então isso é muito terrível. Ser abençoado é você estar unido a Cristo pela fé, você fazer parte da família de Deus. No original, a palavra grega traduzida para bem-aventurado, que a gente ouve muito no Sermão da Montanha, né? Quem conhece o Sermão do Monte? As bem-aventuranças, né?
Em algumas versões diz bem-aventurado seja, em outras versões diz assim, feliz aqueles que, em outra versão diz mais feliz. Então tem várias definições, mas a definição no hebraico, no grego aliás, é makarioi, que significa plenamente satisfeito. Então, bem-aventurado, no original é plenamente satisfeito. E quando a gente fala de plenamente satisfeito, está falando espírito, alma e corpo. Porque nós não somos só espírito, como também não somos só corpo, nem somos só alma, nós somos os três. E por incrível que pareça, a nossa eternidade é muito maior, incomparavelmente maior do que a nossa humanidade. E às vezes nós investimos muito na nossa humanidade, nós queremos satisfazer nossos desejos. Às vezes eu fico brincando lá em casa que a gente não tem talvez a comida que a gente estava querendo tanto, e eu digo assim, olha, a gente não precisa comer para ser feliz, a gente tem que comer para viver, né? Até parece, né? Quem fala. E então, às vezes eu digo para a Mirione, os antigos, eles podiam viver anos e anos comendo só pão e água, era só para viver, não era para satisfazer. Mas hoje nós somos muito apegados a prazeres, a fazer só o que gosta, a querer só aquilo que dá sabor à vida, aparentemente. E não é assim que as coisas acontecem, sabe? Ser plenamente satisfeito é você estar alimentado no seu físico, a sua alma descansada e o seu espírito regenerado em Deus. Amém? Porque a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade não depende das coisas, depende de um estado de espírito que você está. Você poder chegar em casa e fazer essa oração, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Quantas pessoas que têm tudo na vida e não têm isso, não têm essa paz. Quantas pessoas que têm muitos bens materiais, mas se perderam na vida, perderam a família, estão pensando em suicídio. Sabe, quantos desastres acontecem na vida com pessoas que tinham tudo, que para a gente de fora, pensa assim, tinha tudo para ser feliz. Mas a verdadeira felicidade não depende de bens materiais. A verdadeira felicidade consiste em você estar unido a Cristo pela fé, ao Todo-Poderoso. Então, essa satisfação total, plena, refere-se àqueles que receberam o favor de Deus. Aqueles que receberam o favor de Deus independentemente das circunstâncias. É por isso que você pode ver nos livros de história e também na Bíblia, que fala a história dos heróis da fé, mas a gente poderia olhar para os homens, os cristãos do primeiro século, que eram martirizados pelos romanos, que os romanos pegavam os cristãos que eles queriam martirizar, perseguir, e eles traziam diante de uma plateia e ofereciam para eles o seguinte: você nega a Cristo e nós vamos te liberar agora. Se você não negar a Cristo, nós vamos te queimar nessa fogueira. E eles diziam, eu não vou negar a Cristo, não posso negar a Cristo. Então eles diziam, então você vai para a fogueira. E eles lançavam aquela pessoa viva na fogueira, e muitos dos algozes romanos, dos soldados romanos, daqueles torturadores romanos, que estavam ali cheios daquele ódio, muitas vezes, e outros só divertindo, mas acostumados a fazer aquela atrocidade toda, eles ficavam perturbados, quando eles olhavam e viam que aquele cristão estava dentro da fogueira, com um sorriso nos lábios, se queimando e dizendo, Senhor, obrigado, porque eu estou chegando no meu lar eterno. E confundia qualquer pessoa, porque a verdadeira felicidade fazia parte da vida dele, porque estava retornando para a casa do Pai, independente das dores, independente das circunstâncias. Graça de Deus é derramado na vida daquele que tem seu coração ligado a Cristo. Amém, irmãos? E o que mais nós precisamos nesse mundo tão hostil é essa paz que só Jesus pode dar, essa paz interior que somente aqueles que conhecem Jesus têm. Por isso é muito importante nós
de vez em quando voltarmos a esse assunto, igual a Santa Ceia que a gente vai fazer hoje. A Santa Ceia foi uma instituição feita por Jesus para trazer à memória de novo o sacrifício da cruz e renovar a nossa aliança, para nos fazer lembrar que nós fomos perdoados, que o pecado não tem mais poder sobre nós, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas tem gente que se esquece, com o passar do tempo, daqui a pouco estão perdidos de novo. Assim como o filho pródigo que saiu da casa do pai, pois vivia tão bem lá e agora se encontrou num lugar terrível, morrendo de fome, querendo comer comida de porcos, porque esqueceu de fazer manutenção na aliança e no amor que ele tinha com a casa do seu pai. E Deus instituiu a Santa Ceia para isso, para nos trazer de volta. E eu estou trazendo essa mensagem para nos lembrar desses princípios muito importantes, que a verdadeira felicidade consiste em andar com Deus. Amém? As Escrituras nos mostram que a bênção é qualquer coisa que Deus dá e que nos torna plenamente satisfeitos nele. Se você só está satisfeito em você mesmo e nas coisas, isso não te garante felicidade e segurança. Você precisa estar satisfeito nele. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Deus não precisa que nós façamos alguma coisa para Ele gostar de nós. O problema é a gente gostar dEle como Ele gosta de nós. Ele já nos ama tanto que Ele deu a vida por nós. O problema é que muitas vezes nós amamos mais as coisas do que a Ele. Nós amamos mais a nós mesmos do que a Ele. Por isso que muitas vezes nós quebramos protocolo espiritual, quando nós, em nome de defender o nosso nome, nossa honra, muitas vezes nós desprezamos os outros. E a Bíblia quer nos mostrar esse caminho mais excelente, o caminho da honra a Deus, através da nossa vida ligada a Ele. Então, a verdadeira felicidade tem a ver com aquilo que Deus dá, que nos torna totalmente satisfeitos nele. E é a graça dele, o favor dele. Qualquer coisa que nos aproxima de Jesus é bênção. Por outro lado, se os seus bens te aproximam de Jesus, então não é bênção. Não pode ser bênção. Como que uma pessoa pode lançar mão de algo, dizer que é uma bênção, mas isso atrapalha? Por exemplo, essa namorada que você tem aí, jovem, que não quer saber de Deus, que está te puxando para longe de Deus, ou esse namorado que você está tendo aí contra a vontade dos seus pais, contra os princípios, e que está te tirando do caminho de Deus. Não pode ser bênção. Bênção é você encontrar uma pessoa que Deus vai colocar no seu caminho, que vai somar contigo para caminhar mais próximo de Deus e mais rápido para a presença de Deus e fazer a vontade dele. Então, muitas vezes as bênçãos de Deus dependem de renúncias da nossa parte, de coisas que nós achamos que nós temos direito, que nós podemos, que nós queremos, e na verdade nós precisamos renunciar para poder receber a bênção verdadeira de Deus. A maior bênção de Deus repousa no próprio Deus. Como que alguém pode querer ser abençoado sem tirar tempo com Deus, sem querer se aproximar de Deus? A bênção está nele. A bênção repousa nele, não é nas coisas. Se engana aquele que pensa que está vivendo muito bem abençoado sem relacionamento com Deus. Quando temos isso, essa proximidade de Deus, quando nós estamos acessando o gabinete de Deus, chegando diante dele, apresentando nossa vida, nossa gratidão a Ele, é somente aí que nós realmente começamos a experimentar ter uma vida abençoada. O que traz a verdadeira satisfação é ter Deus como seu aliado em todos os aspectos da vida. Uma vez eu disse aqui numa mensagem que ser abençoado é ter o sobrenatural trabalhando a seu favor. Você já viu aquelas pessoas, e talvez na sua vida mesmo, aqueles dias que você levanta de manhã e você faz uma oração, você vê a resposta, e você pede a Deus que aquilo dê certo, e você vai e aquilo dá certo, sabe? Parece que o sobrenatural está levando você para a vitória, porque você está seguindo o caminho certo. Isso é ser abençoado. Você poder contar com Deus e Ele contar contigo também. Agora, é só assim que nós vamos entender as palavras de Jesus no Sermão do Monte,
aquelas conhecidíssimas bem-aventuranças. Preste atenção na característica dessas palavras, porque quando a gente pensa assim, as bem-aventuranças são várias frases que Jesus falou no famoso Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, e tem uma série de bem-aventuranças. Preste atenção na característica de cada uma delas. Se lembra que bem-aventurado é plenamente satisfeito, e em algumas versões é muito mais feliz. É o significado de bem-aventurado. Então, olha só o que a Bíblia caracteriza como mais feliz, muito abençoado ou plenamente satisfeito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Tiago 1,12. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Alguém aqui já teve inveja do morto? A Bíblia está dizendo que é bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque as suas obras os acompanham e eles descansarão das suas fadigas. Isso é bem-aventurança. Outra bem-aventurança: bem-aventurados aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 14. Deus está dizendo isso que é bem-aventurança. Sabe, você ter o seu nome escrito na lista de convidados do casamento do Cordeiro. Você participar da Santa Ceia, você está dizendo, eu sou daqueles, eu faço parte daquela lista de convidados do Senhor. Sabe, irmãos, tem muita gente que tem tudo na vida e não tem isso, não toma Santa Ceia, não pode fazer o que você faz. Agora, você prestou atenção que de todas essas bem-aventuranças que eu falei aqui, nenhuma delas menciona bens materiais como condição para ser feliz. Deus quer abençoar seu povo. Deus está procurando assim, irmãos, olhem para mim aqui. Deus está procurando pessoas que sejam dignas de possuir riquezas sem se contaminar e usar para a glória dele. Deus está procurando pessoas a quem ele possa confiar bens materiais, sim. Deus quer que o seu povo na terra seja capacitado para fazer o evangelho avançar e conquistar as cidades do mundo para ele. Então Deus não é contra a riqueza, mas a riqueza não é a solução para a nossa vida. O nosso coração não pode estar nas riquezas. A Bíblia diz, se você prosperar no seu caminho, que o seu coração não esteja nos seus bens materiais, nas suas riquezas. Quando Deus tirou o povo de Israel, Ele disse, eu vou dar para vocês uma terra muito boa, vocês vão morar em casas que vocês não construíram, vocês vão comer dos frutos que vocês não plantaram, e vocês, tudo que plantar vai dar, vocês vão ter abundância. Mas quando vocês estiverem vivendo dessa forma, a Bíblia diz, não diga para você mesmo, a força do meu braço me fez adquirir esses bens. Ou seja, não diga para você mesmo, eu fui mais inteligente do que os outros, eu estudei mais do que os outros, eu sou mais esperto do que os outros, eu tenho uma inteligência incrível, por isso que eu... Não, a Bíblia diz, lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para firmar sua aliança, conforme prometeu aos nossos pais. Então o nosso problema não é se Deus quer ou quer nos abençoar com prosperidade. O nosso problema é que muitas vezes nós não estamos aptos a pensar como Deus pensa a respeito disso. Porque Deus tem a maior vontade de fazer isso. Você já leu a Bíblia? Os homens da Bíblia mais poderosos eram riquíssimos, mas que não se desviavam do mal. Que se desviavam do mal e não se desviavam de Deus. Que não deixavam as riquezas tomar seu coração. A Bíblia diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará também seu coração. Ou seja, o que você mais ama, é nisso que você vai investir. Quando os nossos filhos pegam algum dinheiro, é fácil saber o que eles mais gostam, é o que eles correm para comprar. Sabe, irmãos, tem muita gente adulta que tem o seu amor no dinheiro, nas coisas. Nós somos como crianças que ficamos fascinados com os objetos
e nós desprezamos Deus muitas vezes. Sabe, Deus quer levantar um povo próspero, que possa dizer assim: conte comigo, tudo que eu tenho é de Deus. Na verdade, deixa eu perguntar, esse dinheiro que você tem no bolso é seu? Não é seu, nada é nosso. A Bíblia diz que todo o dinheiro do mundo pertence a Deus. Sabe, quando você entrar no caixão, e se o seu dinheiro entrar junto com você, já perdeu o valor, não serve mais para nada ali. Então, o dinheiro que você tem, até o que você manuseia todo mês, você recebe e compra e faz as coisas, não é seu, não fica na sua mão, você não pode ter domínio dele. Se você dominar ele para você, ele se perde na sua mão. Na época que mudou o dinheiro do cruzeiro, nem lembro mais, era do cruzado para o real, tinha um cruzeiro novo, teve cruzado, teve um monte de coisa. Quando mudou para o real, eu tinha um amigo no interior, que ele tinha um monte de dinheiro guardado em casa, no colchão. Ele me falou depois. E ele, depois de algum tempo, que o dinheiro ficou valendo, olha, esse dinheiro ainda vale por tantos meses. Depois trocou. Quando ele descuidou, ele morava no interior e não tinha celular naquela época disponível, ele não tinha informação. Quando ele descobriu que ele foi com um monte de dinheiro para trocar no banco, senão já passou o prazo, não tem mais, não funciona mais. Ele perdeu o dinheiro. Sabe, irmãos, muitos de nós estamos perdendo, porque nós não estamos fazendo as coisas do ponto de vista de Deus. Nós estamos guardando para nós mesmos, e a nossa vida é passageira. Nós temos tão pouco tempo para viver como humanos aqui na terra, mas nós investimos quase tudo de nós nessa fase da humanidade. Enquanto que nós deveríamos estar investindo no reino dos céus. A Bíblia diz: venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Sabe, a Bíblia diz que nós já podemos experimentar agora aqui na terra, dessa eternidade. A palavra de Deus diz assim, que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós temos que começar a desfrutar disso. Sabe, Deus é o nosso segurança, o nosso proteção. Se você se apegar a Ele, você vai ser uma pessoa bem-sucedida e feliz para a glória de Deus. Nenhuma dessas bem-aventuranças que eu falei agora, vocês viram? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados aqueles que morrem, bem-aventurados que vão participar da ceia do Senhor. Tem muita coisa boa, mas nada delas se refere a riquezas materiais. Então, bem-aventurado significa ser plenamente satisfeito nele, em Deus. Se você estiver satisfeito em Deus, então você realmente é uma pessoa feliz e bem abençoada. Nós, pastores, queremos muito ver as pessoas crescerem, desenvolverem. É por isso que nós aconselhamos, nós oramos, nós queremos ver você ser plenamente satisfeito no seu casamento. Por isso nós aconselhamos, por isso nós não tomamos essa decisão assim. Olha, tem um novo curso na igreja começando, olha, não falta igreja, olha, leva os teus filhos. Nós queremos ver a sua família sendo bem-sucedida, nós queremos ver você sendo plenamente satisfeito no seu ministério, nas suas finanças. É por isso que nós encorajamos você a participar de uma célula, a você fazer a escola EMP, a você fazer nova criatura, a você estar ligado com Deus, porque nós queremos o seu bem-estar. E a palavra de Deus, ela nos torna mais sábios. A palavra de Deus nos orienta para sermos bem-sucedidos em todas as áreas. E o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento de Deus. Deus é o ser mais sábio que existe. Se tem alguém que pode dizer para você qual um futuro seguro, é Ele. Se você se apegar a Ele, nós oramos aqui todas as manhãs dizendo: Deus abençoe os irmãos da igreja, abençoe os empregos deles, abençoe os empreendedores da igreja. Deus dá ideia para eles crescerem, para eles avançarem. Esse é o nosso papel, sabe? Mas às vezes nós não estamos colocando Deus na história, nós estamos querendo fazer do nosso próprio jeito. Do ponto de vista da Bíblia, nós precisamos entender o dinheiro e como lidar com ele, porque na verdade o dinheiro muitas vezes é um teste de Deus na nossa vida. Nós somos testados e aprovados ou não. Quantos de nós não passamos no teste? Eu fico pensando assim, como que se faz declaração de imposto de renda? Declaração de imposto de renda, a Receita Federal não tira de você o dinheiro e diz: vou pegar aqui. Tem alguns casos que sim.
Mas na declaração do imposto ela diz, calcule aí, veja quanto que é a minha parte e manda. E se você não mandar, ela não vai lá tirar, ela vai levar você mesmo. O negócio é feio. Mas Deus faz do mesmo jeito com a gente. A Bíblia diz assim, olha, de tudo que você recebe, a 10ª parte pertence ao Senhor. Você deve ser honesto, mas Deus não força ninguém. Você deve ser grato a Deus. Deus não obriga. Eu sou contra aquela ideia de dizer que se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado. Eu sou contra a ideia de dizer, se você não der seu dízimo, o devorador vai te pegar. Não, eu sou contra isso, porque Deus não é um Deus mau. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O que falta no nosso coração muitas vezes é generosidade, é contentamento. Nós não estamos satisfeitos com o que nós temos. E como nós vamos pedir mais a Deus e ser atendidos, se o nosso coração está amargurado, achando que Deus não está sendo justo com a gente, porque nós ficamos sempre reclamando daquilo que nós temos, daquele pouco que nós temos. Sabe, Deus está procurando pessoas que tenham o coração correto, cujo amor seja dele, coração seja dele, não das riquezas, não dos bens. A Bíblia diz assim, se vocês seguirem os meus mandamentos, conforme está escrito, estas bênçãos virão atrás de vocês e te acompanharão. Ele diz assim, ela vai correr atrás de vocês e vai te pegar. Não precisa ninguém correr atrás de bênção. Deus é um Deus abençoador. Amém, irmãos? Então eu quero lembrar isso, porque é muito fácil nesse mundo a gente começar a ficar descuidado, esquecer dos valores e princípios e começar até o trapacear, irmãos, para fazer negócio, porque eu não posso ter prejuízo, e a gente começa a ficar igual todo mundo lá fora. Mas nós somos o povo do Senhor, amém? Abençoados. Desde que nos levantamos, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova toda manhã. Isso é maravilhoso. A forma como você lida com o dinheiro revela quais são as suas prioridades, lealdade, sua afeição, onde está o seu amor. Será que nós temos convicção da importância do papel da igreja no mundo? E nós não estamos falando só sobre o que eu sinto pelas pessoas perdidas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Isso é muito sério e muito importante. Mas é muito mais do que isso. É como Deus está vendo. Qual a importância que Deus tem para a nossa vida. Sabe, se eu disser, eu sou muito esperto, eu consigo fazer bons negócios e prosperar. E se Deus tirar a sua sanidade mental? Ou deixar de cuidar de você? Eu creio que Deus não vai tocar ninguém para fazer o mal assim. Mas se Ele simplesmente, como Ele fez com Israel, eu vou parar de chover, vou cortar a chuva. O povo de Israel pecou, Deus advertiu, eles não estavam ouvindo, Deus disse assim, anjo, fecha a torneira, só isso. Não vai chover por um tempo. E aí a fome vem, a miséria vem. E se Deus não proteger a nossa saúde, se o nosso corpo parar de produzir os anticorpos que precisam ter, que é feito por Deus, que é tudo criatura de Deus, se nós pararmos de ter saúde para trabalhar, quem pode mudar isso? Sabe, irmãos, é muito importante. Olha o que a Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Talvez alguém diz, mas pastor, como que alguém pode servir as riquezas? A Bíblia diz que pode, tem pessoas que fazem isso. O que Deus está dizendo é que você não deve fazer, mas às vezes nós fazemos. Quando muitas vezes nós ficamos dominados por esse espírito de finanças, que nós estamos tão fascinados com isso, que nós queremos sempre mais, e aí nós já temos um emprego que dá para nos sustentar, e aí aparece mais uma coisa, a gente pega mais essa, e agora não vou poder mais ir para a igreja, pastor, porque agora eu tenho mais um emprego, e eu tenho que ganhar mais, porque eu preciso mais, e aí você faz mais uma coisa, daqui a pouco você perde a sua família, porque se você não dá atenção para os seus filhos, para a sua esposa, você vai perder a sua família, talvez consiga manter assim, eu sei de pessoas que dizem assim, não,
Tudo que minha família quer, eles têm. Então eles vão gastar e viver aí, mas relacionamento zero. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas ricas do mundo, quando elas estão no leito de morte, é provável que algum dos seus funcionários, dos seus assessores, chegue para ele e diga: mas chefe, aquela aplicação milionária lá, o que eu faço com ele? Eu não quero saber de dinheiro, eu quero aqui os meus filhos, eu quero aqui a minha esposa, no meu leito. Sabe, irmãos, nós precisamos de gente, de nos relacionar com pessoas, porque pessoas fazem parte do reino de Deus. E a verdadeira felicidade está em você se relacionar com Deus através das pessoas. Quem é que serve quem? É você que serve o dinheiro ou o dinheiro serve você? Na verdade, o dinheiro é para nos servir, para nos dar oportunidades, para abrir portas, para nos proporcionar lazer, alimento, sustento digno. Mas muitas vezes nós estamos sendo escravos disso, escravo do trabalho, e quando não é escravo de coisas erradas, ganhando dinheiro de formas desonestas e que Deus reprova e que pode nos levar para a cadeia e perder até a vida. O que tem mais poder de decisão na hora de fazer uma escolha? Suas convicções sobre Deus ou seu dinheiro? Ou seu lucro? Tem pessoas que não podem chamar Deus para ser seu aliado nos seus negócios, porque os negócios dele não condizem com o que Deus acha. Não é legal. Deus não se une com coisas erradas. E eu disse que a verdadeira felicidade consiste em você ter Deus como seu aliado em todos os aspectos da vida. O nosso bem-estar emocional, espiritual e financeiro está em Deus. Se engana quem pensa: se eu ganhar tal coisa, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Todo mundo que ganhou o primeiro milhão estava pensando que ia ser feliz. Aí, meu Deus, agora eu tenho que, para manter esse milhão, eu vou ter que ganhar mais outro milhão. E ele nunca está satisfeito, a felicidade nunca é alcançada. E ela está bem pertinho de você, no seu quarto, todo dia. Quando você levantar de manhã e dizer: Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Em paz eu me deito, logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. E deita e dorme, e levanta de manhã renovado, porque as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Amém? Tem que viver simplesmente. A simplicidade é um grande privilégio, não de todos, porque muitos estão vivendo aí de uma forma que não tem mais volta. Mas Deus quer restaurar a sua vida, amém? Em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas que serão acrescentadas? Eu li só um versículo, você pode ler os versículos anteriores. Jesus vai estar dizendo assim: não ande preocupado, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou beber, com que eu vou me vestir, onde eu vou morar, porque são os pagãos que se preocupam com essas coisas. A Bíblia diz: vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, moradia, água, casa, roupa, vida, serão acrescentadas. É isso que a Bíblia diz. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Isso, na verdade, é botar Deus em primeiro lugar na prática, e o seu reino na prática. O princípio das premissas que nós ensinamos todos os anos aqui, primeira parte para Deus, Deus em primeiro lugar, é isso. É você valorizar as principais coisas primeiro, Deus na frente de qualquer outra coisa. Em Lucas 16, versículo 11 e 12 diz o seguinte: olha, isso aqui é muito sério, esse versículo. Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem desconfiará as verdadeiras riquezas? Se você não é capaz de pegar o dinheiro que é ímpio desse mundo e fazer dele, manuseá-lo de forma que glorifique a Deus, se você não é digno de confiança, irmãos, quem que dá dinheiro para a gente? É o governo? É a empresa? Irmãos, o dinheiro é de Deus, toda a riqueza é de Deus. Você só recebe porque Deus permite. É Deus que te deu o emprego, Deus te deu a empresa, Deus que te deu sabedoria, é Deus que te dá a habilidade para você inventar uma coisa nova e prosperar. É Deus que faz isso. Se Ele tirar isso de você, você perde. Então, sabe,
se Deus não consegue confiar em você, lembra que eu disse que Deus está procurando pessoas a quem Ele possa confiar riquezas, pessoa que não vai ser avarento, pessoas que depois de receber de Deus a bênção, não vai amar mais a bênção do que o abençoador, e vai desprezar o abençoador. Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas? O que são as verdadeiras riquezas? Você já pensou nisso? As verdadeiras riquezas, para mim, é poder chegar naquele dia e ouvir Deus falando para mim, e eu dizer, é comigo? Sim, é com você mesmo. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sabe, a verdadeira riqueza é eu poder dizer assim, eu me deparar com um demônio lá na rua, alguém que está endemoniado, sofrendo, e eu chegar lá com autoridade dada por Jesus e expulsar esse demônio. Isso é verdadeira riqueza. Verdadeira riqueza é eu chegar na minha casa, dobrar os meus joelhos e orar pelos meus filhos por salvação, e eu ver os meus filhos todos vindo ser salvos, Deus trazendo eles de volta. Isso é verdadeira riqueza. Mas muita gente não é confiável nem nas riquezas desse mundo ímpio. Como que Deus vai confiar esses bens tão preciosos? E a segunda parte do versículo diz, e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Por isso que eu perguntei agora há pouco, o dinheiro que você tem é seu? De quem é? Não é seu. Esse dinheiro só funciona aqui. Existe uma outra coisa, no mundo espiritual, a fé que Deus nos dá para remover montanhas, para mudar a nossa sorte. Se você está sendo testado nesse instante, e o prêmio para quem passa nesse teste são as verdadeiras riquezas, são os bens preciosos que Deus quer dar para nós. A verdadeira riqueza é você fechar seus olhos e falar com o Criador do Universo, Todo-Poderoso. Você não pode ir lá com o governador na hora que você quer falar com ele, você não pode ir lá com o presidente, talvez nem uma vez na vida, você não pode marcar uma audiência com pessoas importantes desse mundo, mas você tem livre acesso ao Criador de todo o universo, o Rei eterno, o poderoso, e você em qualquer hora, dia ou lugar, quando você dirige a sua palavra para Ele, Ele para te ouvir, Ele te dá atenção, Ele te responde, Ele te abençoa. Isso é a verdadeira riqueza. Amém, irmãos? Eu quero convidar vocês para dizer, meu Deus, guarda meu coração de me desviar, de me desvirtuar dessa verdadeira riqueza que é a minha intimidade com o Senhor. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você agora. Se mesmo sentados. Pai, eu peço em nome de Jesus, por cada pessoa que ouviu essa mensagem, que está aqui agora, refletindo e dizendo, eu quero manter a simplicidade do Senhor da minha vida. Eu oro, Deus, que o Senhor abra os olhos espirituais de cada irmão. E se tiver alguém, Deus, que estava quase desviando dos princípios do Senhor, sendo enganado pelo maligno, ou sendo levado por esse mundo, por essa onda desse mundo que nos arrasta muitas vezes, ó Deus, eu oro que o Senhor dê a eles clareza, firmeza, Senhor, firme seus pés na rocha, que a luz do Senhor, que ilumina o caminho de cada um, possa estar sempre bem ativa, que uma unção, meu Deus, de conquista venha na vida de cada pessoa, e que eles possam manter suas famílias unidas a Cristo, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Diga assim, eu declaro que eu tenho a verdadeira felicidade, porque Cristo habita em mim. Amém.